Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje nós vamos falar sobre push button, resistores pull-up e pull-down. Então, bora lá! Então é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o uso de botões, né? Ou de chaves, como alguns preferem chamar. Então, vamos começar falando sobre o conceito mais básico aqui possível para essa aula, que é a comutação, que é o processo de interligar dois pontos ou mais. Então, é aquele nosso velho conhecido interruptor que você tem no seu quarto, que você acende a luz, você está ali comutando ali dois cabos, dois fios elétricos para que ao entrarem em contato possa ali transmitir corrente elétrica. E isso que é feito na sua casa também é feito dentro de circuitos eletrônicos. É muito comum nós termos chaves como o push button ou esse daqui de contatos não momentâneos. Então vamos falar um pouco sobre isso. O contato momentâneo é aquele botão que você aperta e ele funciona apenas quando você está apertando. Um exemplo clássico disso é o botão da campainha, que a gente toca e quando a gente solta ele, ele para de apertar. E a gente tem também o contato não momentâneo, que é aquele botão que a gente aperta uma vez e ele fica. E você tem que apertar de novo para desligar. Outras características importantes a respeito de um botão é o seu comportamento padrão. Ou seja, quando aquele botão está em repouso, ele fica ligado ou desligado. Então, o mais comum é nós vermos esses push buttons que são do tipo normalmente desligado ou normalmente aberto. Lembrando que em eletrônica, quando a gente fala que um circuito está aberto, é que não está passando corrente elétrica ali. Então, nos botões, nos circuitos que são normalmente abertos, não ocorre passagem de corrente elétrica na posição do repouso. E os normalmente ligados ou normalmente fechados são aqueles que ocorre a passagem de corrente elétrica na posição do repouso. Temos aqui um exemplo de um push button de duas pernas, então não temos aqui muita dúvida sobre como fazer a ligação, porque basta você colocar uma parte do seu circuito aqui na perna da esquerda e a outra parte na perna da direita. E quando o botão for pressionado, vai passar a energia corrente de uma ponta até outra. Mas nós temos aqui o mais comum, é o push button de quatro pernas. E olha só, as pessoas criam muita confusão a respeito de como é a ligação dela. Primeiro porque ele é um componente simétrico, né? Então ele tem esse formato quadrado, então muitas vezes é difícil de você saber qual é o lado dele. E segundo, porque não existe, até onde eu conheço, um padrão para a identificação desses pinos. No geral, também são botões muito pequenos, e mesmo que se tivesse algo escrito, seria difícil de ver. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas de como saber fazer a ligação correta dos push buttons. Então, em linhas gerais, eles têm quatro pernas, que a gente chama de A, B, C e D. Se a gente for fazer uma análise aqui do esquema do botão, a gente vê que entre os terminais A e B, passa energia, passa a corrente o tempo todo, né? Independente do acionamento ou não do botão, esses terminais estão conectados. O mesmo acontece entre o C e o D. Então, a gente diz que esses terminais eles estão normalmente fechados, né? O A com B e o C com D. Mesmo na posição de repouso, mesmo sem esse botão estar pressionado, esses terminais eles estão ligados, conectados internamente. E, então, o push button tem essa chave que, quando pressionada, ele fecha essa parte aqui do circuito. E fechando essa parte, o que ocorre na prática é que o terminal A se liga com C e o B se liga com D. Mas, como esses já estavam ligados aqui na horizontal, na prática o que a gente tem é que quando essa chave é pressionada, todos os terminais se conectam. Só que agora um problema é saber como identificar os pinos de um push button. Porque vocês vão perceber que, olhando de cima, ele tem esse aspecto aqui totalmente simétrico, né? Não dá para a gente saber qual é a posição. Mesmo essa representação aqui que está mostrando os pinos assim na lateral, na verdade esses pinos estão em profundidade. Aqui a gente pode ver uma visão em 3D desses push buttons de quatro terminais. Então eu pesquisei bastante também para ver se tinha alguma padronização dos fabricantes e tal.
e não encontrei, mas vou compartilhar aqui algumas dicas práticas. A primeira dica é a direção que aponta os pinos. Então, eu queria deixar aberto aqui com a galera que está assistindo esses vídeos. Se você verificou, deu certo para todos os modelos de push button que você conhece, ou se você achou algum push button que alguma dica dessa não valeu, você coloca aqui no comentário para ter uma ideia de como está sendo aqui a repercussão do vídeo. Mas em todos os modelos de push button que eu tinha aqui em casa, eu verifiquei essas dicas e todas elas funcionaram. Então a primeira dica é ver a direção que aponta os pinos. Então vocês podem ver que os pinos são levemente curvados aqui para dentro, nessa direção. Então a primeira dica é olhar a direção que aponta os pinos. Então esses dois pinos aqui, eles estão como se fossem olhando um para o outro. Quando vocês forem olhar um push button assim na mão de vocês, de verdade, vocês vão perceber isso. Então, essas que estão olhando um para o outro são os que estão sendo ligados diretamente, que é a mesma coisa aqui, o A com o D, o B com o C. Essas letras aqui podem variar através de um diagrama para o outro, mas basta vocês verem que nessa posição aqui, da onde eles apontam, os pinos apontam, essa ligação está permanente. Vamos ver aqui, talvez, através de uma outra imagem, olha. Aqui vocês podem ver a mesma questão, ó. Agora de outro ângulo e tal. Então, a dica número 1 é ver a direção que aponta os pinos. Nessa direção são onde os pinos estão ligados de forma permanente, mesmo no repouso. A dica número 2 é ver uma linha que existe no verso. Muitos push buttons possuem uma linha, que é essa aqui que está aqui, ou essa que está aqui. Ela expressa o mesmo sentido. E vocês podem ver que bate direitinho com a dica número 1, da direção que os pinos estão apontando. Então, essas são as direções que os pinos estão permanentemente conectados. Então, vocês vão ver isso na hora da gente montar o circuito. Outra dica aqui que eu vou colocar aqui no meio dessa dica número 2 seria assim, uma vez que a gente vê que são sempre aqui nesse sentido, onde eles estão permanentemente conectados, você pode perceber que se você ligar na diagonal, nunca vai estar conectado. Mas vamos cortar só. Ainda dentro da dica número 2, sobre essa questão de linha no verso, ó, a gente vê aqui essa linha. Ó. Entre esses dois pinos e esses dois pinos, eles estão permanentemente conectados, mesmo quando não pressionados. E quando isso ocorre na perpendicular à direção aqui dessa linha, eles são conectados somente quando pressionados. Então, de várias formas aqui, fica fácil de vocês perceberem a posição correta de se fazer a ligação no push button. Mas tem a dica número 3. Se as duas anteriores eram dicas meio empíricas, essa terceira é a mais confiável delas, que é usando o multímetro. Então, você pode ajustar o seu multímetro na posição de resistência, para que ele seja um ohmímetro. Então, ele vai medir a resistência, né, que seria a dificuldade para a passagem de corrente elétrica. Então, a gente vê que entre esses dois pinos aqui, essa resistência é muito grande ou infinita. Aí você mantém a sua ponta de prova em um dos pinos e vai variando a segunda outra ponta de prova, né? Aí a gente testa agora com esse outro pino aqui e também é infinita. E por último, quando a gente vê desse pino aqui com esse terceiro que a gente testou, a gente vê que a resistência é zero, ou seja, existe a passagem de corrente elétrica. Daqui a gente tira que esse pino aqui que estamos vendo em vermelho com esse de baixo estão conectados de forma permanente. E a mesma coisa aqui vocês poderiam constatar do outro lado. O legal de você fazer esse teste é que você vai perceber que na diagonal eles nunca estarão conectados de forma definitiva. E esse é um recurso que muita gente usa para não precisar fazer esse teste ou alguma coisa assim. Independente da posição que o botão tiver, se você ligar na diagonal, você vai garantir que independente da posição que o botão estiver, se você ligar na diagonal, você vai garantir que a ligação esteja sempre correta. Independente da posição que o botão estiver, ligando na diagonal, você vai garantir que o contato seja feito apenas quando o botão estiver pressionado através de um exercício.
Então, para a gente concluir essa aula, eu vou montar para vocês aqui como que é a montagem, eu vou mostrar para vocês como que é a montagem física desse circuito e também o código, e vocês vão poder fazer as diferentes variações. Então, vamos entender aqui por partes. Vamos entender primeiro a primeira ligação. Então, a gente tem um pino digital, número 2, que ele está ligado em um desses terminais do botão. Você vai fazer essa verificação e no caso aqui a gente descobriu que esse push button, as conexões que são permanentes, elas estão no sentido vertical aqui. Então a gente tem aqui o pino 2, que está sendo ligado a esse terminal, e que ele é ligado ao GND. Só que ele é ligado ao GND através de um resistor, que nesse caso aqui é um pull-down, né? Que ele está próximo do GNT. Um resistor esse de 10K. Então a gente sabe que a todo momento que esse botão está em repouso, o estado lido aqui no Arduino, o nível lógico na porta 2, vai ser baixo, porque existe uma corrente passando aqui de forma contínua entre o pino 2 e o GND. Só que quando o botão é pressionado, e aqui a ligação está na diagonal, então a gente sabe que essa ligação vai ocorrer apenas quando o botão é pressionado. Quando esse botão é pressionado, cria-se um novo caminho para esse circuito. E o caminho ele leva diretamente aos 5 volts, sem nenhuma resistência. Ou seja, quando o botão é pressionado, abre-se esse caminho. E a corrente passa a poder escolher a passar por aqui, que tem resistência, ou pela diagonal aqui, que não tem resistência. E o que a gente observa é que a corrente aqui dos 5 volts sem resistência vai prevalecer e então o nível lógico lido aqui na porta 2 vai ser o alto. O código é o mesmo código que a gente já tem trabalhado em aulas anteriores, onde o pino 2 é configurado como entrada e o pino 13 é configurado como saída. Eu tenho aqui a função loop, if digital read, ou seja, se o estado, né, o nível lógico da porta 2 for igual a write, ou seja, se retornar verdadeiro ou write, que são constantes que todas significam o número 1 ou que significam verdadeiro, ele vai acender, né, vai ligar, vai colocar em estado alto a porta 13. Como a gente sabe que a porta 13 está conectada diretamente a esse LED, embutido também na placa, a gente sabe que esse LED vai acender. E em caso contrário, ele vai apagar o LED. Só que como eu tenho mostrado para vocês já nas aulas anteriores, a gente sempre pode melhorar um código já escrito, né? E eu queria propor para vocês aqui um desafio. Você pode dar pause nesse vídeo e eu te desafio a você reduzir esse código a apenas uma linha. É possível você escrever esse código que hoje tem, contando com comentários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É possível você reduzir esse código de 7 linhas ou 5 linhas sem comentário, né, para apenas uma linha. Então fica aí, ó, tim-dom, 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 dá pause e tenta fazer essa conversão. Voltando aqui então, caso você já tenha feito, parabéns, mas eu vou mostrar aqui como que se faz. Você pode resumir todo aquele código dentro da função loop apenas uma linha. Aí deixa eu explicar aqui como que essa modificação pode ser feita. Se vocês observarem, vocês vão ver que a função digital read, ela retorna aqui verdadeiro ou falso. Quando o digital read retorna verdadeiro, ele imprime verdadeiro aqui. Quando o digital read retorna falso, ele imprime falso aqui. Note que eu estou falando de imprimir, mas na verdade seria mais correto dizer que ele aplica o valor falso na porta 13 ou aplica o valor verdadeiro na porta 13. Então, se vocês forem perceber, nas duas vezes que ocorre a função digital write, ela sempre coloca na porta 13 o próprio valor retornado em digital read. Ou seja, botão pressionado, acende o botão. Botão não pressionado, apaga o LED. Botão pressionado, acende o LED. Botão não pressionado, apaga o LED. Então, se vocês forem ver, esse código faz a mesma coisa. Digital write na porta 13. Se digital read retornar true, botão pressionado, ele coloca aqui o true, que é o write. Se digital read retorna false, ele imprime aqui o low, que seria
não acendeu o LED. Então, pessoal, vejam aí essa sketch na sintaxe mais simples. Se você quiser ainda retirar uma linha de código aqui, você pode retirar essa linha pinMode 2 input, porque por padrão todos os pinos já são input. Então aqui a gente fica com a sketch aqui com apenas 2 linhas. Ela já lê um botão, já acende um LED e tal. Então, viva o Arduino, viva os projetos de código aberto, de hardware aberto, e vamos trabalhar para desenvolver circuitos eletrônicos, produtos inovadores. Contem comigo, até uma próxima aula. Ops, já ia esquecendo, temos aqui também exercícios. Então, eu tenho evitado colocar exercício em todas as aulas para que vocês não sejam sobrecarregados. Então, esse exercício aqui, ele cobre os assuntos que a gente tem visto nas aulas anteriores, de pinMode, Digital Read, Digital Write, e agora com a questão dos resistores pull-down e pull-up. Então, vocês, utilizando o multímetro, vocês vão fazer todas as medições para verificarem o estado dos pinos, né? Se quando não pressionado, quais os pinos já estão conectados. O número 2, você vai fazer 3 sketches. Você vai utilizar vai colocar um circuito, né, que acenda ou que apague um LED através de um botão, usando um resistor pull-down externo, que é o mesmo exemplo que a gente fez na aula. Você vai fazer um também, só que agora um pull-up externo. O segundo, você vai fazer uma sketch B, utilizando também um resistor externo, mas que agora é um pull-up, ou seja, aquele que puxa o nível lógico para cima. E por último, você vai fazer o mesmo exemplo, utilizando um resistor pull-up embutido, ou seja, você não vai usar mais o resistor na montagem física do seu circuito, mas vai usar o próprio resistor pull-up embutido do Arduino. E por último aqui, então, eu quero que vocês insiram as imagens com todos os detalhes da montagem eletrônica e do código-fonte, e todas essas imagens devem ser inseridas diretamente no relatório, para ficar mais fácil de eu comentar, para ficar mais fácil de eu dar retorno para vocês e para ficar mais organizado. Então, agora sim, terminamos a nossa aula. Um abração e até a próxima.